Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva, e aqui nesse canal você vai aprender como dominar o cuidado da pessoa idosa com dependência a partir do absoluto zero. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a síndrome da fragilidade do idoso. É uma condição muito comum, muito prevalente na população idosa, na qual a partir de algumas dicas que eu vou dar agora nessa aula de hoje, a partir de algumas técnicas, você vai aprender como identificar precocemente essa síndrome para poder estar levando isso aí ao médico, geriatra, ao profissional de saúde mais próximo do idoso, para poder estar agindo, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, agindo precocemente para modificar o curso natural dessa síndrome. Vamos falar um pouquinho do que é essa síndrome da fragilidade do idoso. Para você aí que está chegando agora, já aproveita, já deixa o seu like, já deixa sua curtida aí no vídeo, se já está gostando, já compartilha com quem acha que vai gostar desse vídeo, com quem está precisando dessas informações, né? E já se inscreve no canal aí, que todas as semanas nós estamos atualizando o canal com vários temas aí bastante relevantes para o cuidado da pessoa idosa, né? Temas importantes tanto para o idoso, né, que está vivenciando essa fase, quanto para o cuidador que está lidando diretamente com essa população. Então vamos falar um pouquinho da síndrome da fragilidade do idoso. É uma síndrome que, como o nome mesmo diz, né, um conjunto aí de sinais, de sintomas bem característicos que podem incidir na população mais idosa, a partir dos 60 anos de idade, que tem um valor preditivo muito importante, justamente para prever aí desfechos negativos, né? O paciente que começa com essa síndrome da fragilidade, ele pode, num curto período de tempo, evoluir aí com piora da condição, piora da dependência, né? Perda da autonomia, risco de queda, sarcopenia, né, que é a diminuição aí da força e da massa muscular, risco de hospitalização, né, e morte. Então são os piores desfechos aí dessa síndrome. Então tá aí a importância de identificar precocemente. Essa síndrome, a partir desses critérios que eu vou falar para vocês aí de classificação, a gente vai conseguir determinar e classificar o idoso, né, em idoso frágil, que requer uma atenção especial e uma reabilitação, né, com uma certa urgência, o idoso em risco de fragilidade, né, o idoso já com potencial de se tornar um idoso frágil, e o idoso robusto ou idoso não frágil, né, que é o idoso que a gente espera, né, que a maioria das pessoas, né, envelheça dessa maneira, né, de uma questão saudável, sem riscos de fragilidade. A síndrome da fragilidade do idoso é caracterizada pelo maior risco de desenvolver perdas funcionais, de desenvolver piora, né, de alguma doença de base que ele já possa ter, piora da mobilidade, diretamente relacionada à perda de reserva funcional. Ou seja, o idoso ele não tem nenhuma reserva, como o nome mesmo diz, é frágil, né? Como se fosse um cristal, né? Uma taça, né? Então qualquer agravo, qualquer situação, por mais leve que seja, né, ele pode ter uma piora, né, muito importante, não voltando muitas vezes na condição que ele vinha antes, né? Então é como o idoso mais frágil que pega uma gripe, por exemplo, né? A gente tem visto muito hoje isso no pós-Covid, né? São aqueles idosos que já eram frágeis, né? Teve uma doença debilitante, uma doença aguda, né, como a Covid, mas não voltou a se recuperar como era antes. Então ele continua, na verdade, evoluiu para uma maneira de ficar acamado, de uma maneira de ficar com perda de independência, não conseguiu recuperar aí o que era na pré-doença aguda. É sempre importante, né, ter uma atenção especial e reforçar que a síndrome da fragilidade não tem relação,
né, com a idade avançada, né? Ou seja, não quer dizer que a pessoa com idade mais avançada tem essa síndrome, seja um idoso frágil, né? Muitas vezes, obviamente, né, com o avançar da idade aumenta-se o risco de ser um idoso frágil, mas não necessariamente. Não é um idoso, muitas vezes, de 95 anos, ele pode ser um idoso não frágil, né, ser um idoso robusto. Se tiver aí uma classificação boa, uma massa muscular boa, uma velocidade de marcha boa, né, e tiver maior reserva funcional, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A distribuição geral da população idosa, a gente pode ter, alguns estudos mostram que até de 15 a 16% dos idosos têm características de fragilidade, ou seja, são idosos frágeis. De 44 a 50% são idosos em risco de fragilidade ou idosos pré-frágeis, como a gente diz. Né? E o restante aí, 50% a 60%, são idosos robustos. Né? Isso é a população de idosos acima de 60 anos de idade. Nessa população idosa, qual é o perfil que tem maior risco de desenvolver essa síndrome da fragilidade, de serem idosos frágeis? Né? Estatisticamente falando, são mulheres, né? São idosas aí, indivíduos do sexo feminino, tabagistas, né? Sedentários, com doenças crônicas, com baixa escolaridade, baixa condição socioeconômica, idosos geralmente que possa ter algum transtorno do humor, como depressão, por exemplo. Né? Então esse é mais ou menos o perfil de maior risco para o idoso se tornar um idoso frágil. Quais são os critérios para que nós possamos aí classificar, fazer essa classificação entre idosos frágeis, idosos pré-frágeis e idosos não frágeis ou idosos robustos? Né? Nós usamos basicamente 5 critérios, né, que você em casa, aí, você como cuidador, você como cuidadora, pode ter alguma suspeição, né, se tiver alguma mudança de comportamento, se apresentar algum desses critérios, já acender aí a luzinha de alerta para poder já estar levando para o profissional de saúde essa informação, né, que são avaliações comparativas. Né, a gente compara, né, de consultas para entre as consultas. Né, agora, quem tem o convívio diário, já muito mais fácil já de estar percebendo. Então, o primeiro critério que a gente utiliza é perda de força muscular. Né? Então, como que a gente pode determinar de uma maneira simples uma perda de força muscular? No aperto de mão mesmo, né, a gente consegue estar determinando aí se o paciente já está tendo alguma perda ou não. Né? O olhar mais clínico aí de consultório, a gente consegue já identificar desde o momento que a gente chama o paciente. Né? Eu gosto muito de chamar o paciente até na porta. Né? Tem alguns locais que eu atendo que a secretária muitas vezes se oferece para levar até o paciente até a sala, mas já quando a gente chama o paciente, a gente já começa a examiná-lo. Né? Então, a maneira com que o paciente se levanta da cadeira, a velocidade do caminhar até o consultório, o tipo de marcha, ou seja, como ele caminha, né? Se é uma marcha mais, que a gente chama de atáxica, se é uma marcha mais lenta, mais curta, como característica de algumas doenças. Então, a velocidade, né, com que o paciente vem, então são alguns fatores que a gente já consegue estar determinando aí, sendo um idoso já em risco de ter fragilidade ou não. Né, até o aperto de mão, né, que agora em tempos de Covid, né, não está tão como era antes, né? Então a gente às vezes aperta a mão aí com certo receio, mas é importante. Até no aperto de mão a gente consegue ver a força do paciente, né? Lógico que em consultório, né, a avaliação aí a gente consegue determinar através de medidas, né, mais objetivas, né? A gente tem esse dinamômetro que a gente usa, né? Eu já apresentei aí em outras aulas, né? A gente usa para ver sarcopenia, usa para medir a força muscular. Então o paciente aperta com a mão dominante, ele aperta, faz uma força de preensão, né? Então a gente usa como índice, né, um dado mais objetivo. No sexo masculino, no idoso, abaixo de 27, 26, a gente já começa a pensar numa diminuição de força.
e na mulher abaixo de 17, 16, né? Depende aí do IMC, depende da altura, do peso da pessoa, mas basicamente a gente utiliza esses valores. Se tiver abaixo desses valores, a gente já começa a pensar numa perda de massa muscular, né? De força muscular, perdão. Então a gente já começa a ter o primeiro critério preenchido. O segundo critério é velocidade de marcha. Dados mais objetivos, né, até para a gente poder classificar, né, é estipulado como métrica uma distância de 4 metros, 4,6 metros. Esse tempo, esse comprimento, esse tamanho tem que ser realizado, esse caminhar, em até 7 segundos. Então, a gente utiliza porque para poder alguns dados deixar até para pesquisa, para poder quantificar melhor, a gente tem que objetivar os dados aí em números, né? Mas é claro que a gente percebe que se o idoso que você trabalha para esse idoso ou que convive com você começar a ter uma dificuldade maior para caminhar, você notar que ele está andando mais devagar, já tem que acender aí essa luzinha aí para estar levando para uma avaliação médica, pensando no início aí dessa síndrome da fragilidade. O terceiro critério que a gente utiliza é perda de peso, né? Principalmente de massa muscular, né? Perda de força, diminuição da velocidade da marcha, que está relacionado diretamente a uma perda de força também muscular, principalmente membro inferior, e perda de peso mesmo, de massa muscular. Então, o paciente que perde até 5% do peso corporal no período de 1 ano, né, ou em 4,5 kg em 12 meses, aí a gente já considera como o terceiro critério para entrar aí nessa síndrome da fragilidade. Então, a perda de peso involuntária, né, que é até tem uma aula aí, que se você ver alguns episódios atrás, também está bastante interessante. A gente tem que pensar nessa perda de peso aí como um terceiro critério para esse diagnóstico, né, para a gente começar a pensar aí nessa síndrome da fragilidade do idoso. O quarto critério é um pouco mais subjetivo, né? É a sensação que o paciente tem, né, de exaustão. Então, na verdade, é uma autopercepção de exaustão. Então, a gente pergunta para o paciente, seu fulano, dona fulana, o senhor, nas últimas 2 semanas, o senhor tem se sentido muito mais cansado? Tem se sentido exausto em alguma tarefa que o senhor está acostumado a fazer? Né? Por exemplo, mora num sobrado, né? E sobe as escadas, sempre foi de uma maneira normal, vamos dizer assim, né? Então, de algumas semanas para cá, vem sentindo muito cansaço, né? Termina e sente muita fraqueza. O paciente que depois do banho sente-se muito cansado. O paciente que costumava ir no mercado fazer compras e percebe que depois, no final das compras, tem sentido muito cansado, né? Então, se o idoso tiver essa sensação, né, essa autopercepção de exaustão por 3 dias seguidos, né, 3 episódios aí seguidos, a gente já pode considerar como positivo para esse quarto critério de um diagnóstico aí dessa síndrome da fragilidade no idoso. O quinto e último critério, né, a ser questionado, a ser preenchido, é o critério de baixo índice de atividade física, né? Então são idosos que nas últimas semanas, né, tem diminuído muito o grau de atividade física, de lazer, ou seja, tem saído menos de casa, vamos dizer assim, né, antes ia no mercado, ia no shopping, ia na igreja, e tem mais dificuldade ou não tem ido mais, né, por conta aí dessa dificuldade, alguma dificuldade, ou de cansaço, ou mesmo até algum transtorno de dor que ele possa estar tendo. Então esses são 5 critérios. Desses 5 critérios, como que nós usamos essa classificação? Se o idoso apresentar de 3 desses critérios positivos ou mais, ele já é considerado um idoso frágil, né? Então já temos aí que ter uma abordagem muito mais agressiva, uma abordagem muito mais incisiva em cima de tentar modificar
aí esse curso, né, esse envelhecimento, que já está indo para um lado de aumento de hospitalizações, aumento de risco de queda, aumento de comorbidades, aumento de morbidades, na verdade, aumento de chance aí de desfechos bem mais negativos. Né? Se desses 5 critérios, né, tiver o idoso se enquadrar, né, em um ou mais, né, 1 ou 2, né, no caso, porque se for 3 ele já fica frágil, então se 1 ou 2 ele já é considerado um idoso pré-frágil, ou seja, se continuar, se não for feito nada, né, em um curto período de tempo ele vai se tornar frágil e em um curto período de tempo vão aparecer todas as complicações aí da síndrome da fragilidade no idoso. E o idoso que não apresentar nenhum desses 5 critérios, ele é considerado um idoso não frágil ou idoso robusto. Né? Então, é o idoso que tem menos chance, né, de desenvolver todas essas complicações da síndrome da fragilidade. Então, vamos recapitular rapidinho. Quais são os 5 critérios? Primeiro critério, força de apreensão palmar. Né? A gente consegue medir tanto no aperto de mão quanto num aparelhozinho que é o dinamômetro. Segundo critério, então qual é? É a redução da velocidade da marcha, ou seja, do caminhar dele. Então aquele idoso que você observando no dia a dia começa a caminhar mais devagar. Se for para quantificar em números objetivos, né, que não há tanto essa necessidade, porque na observação do dia a dia a gente consegue perceber. Mas em 4,6 metros ele tem que caminhar, se ele caminhar menos de 7 segundos, né, a gente já considera como um critério positivo. Lembrando que se ele usa muleta, se ele usa andador, esse teste tem que ser feito junto, né, com o instrumento aí que ele se apoia. O terceiro critério é a perda de peso não intencional, ou seja, perdeu mais de 5% em um ano ou 4,5 kg em um ano, também fecha critério para entra nesses critérios aí para investigação de síndrome da fragilidade. O quarto critério é a sensação aí de exaustão, né, auto-percebida. Então ele vai perceber que está muito cansado, que está muito exausto em tarefas do dia a dia. E o quinto e último é o baixo índice de atividade física. Então é o idoso que diminuiu a quantidade, né, de atividades de lazer, ou mesmo atividade física que já fazia, uma caminhada, uma hidroginástica, e não está mais fazendo. Então, esses são os critérios para a gente estar classificando os idosos nessas três classificações aí para síndrome de fragilidade. E aí, identificamos que o nosso idoso ou é pré-frágil, né, que aí a gente já tem que começar a atuar, ou o idoso frágil, que a gente tem toda a condição de poder estar revertendo isso. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Qual vai ser a intervenção a ser realizada? Primeiro, que eu acho que é importante procurar uma equipe multidisciplinar, um educador físico, um fisioterapeuta, um médico geriatra, um psicólogo, se por trás disso tudo tiver algum transtorno de humor. Então a gente tem que atuar conjuntamente para poder estar revertendo essa síndrome. Mas o pilar básico é o quê? Eu vou falar mais uma vez, é o que a maioria das aulas aí a gente fala, é a atividade física, ou seja, o idoso tem que se manter ativo, né? Então ele tem que ter uma atividade física, né? Principalmente atividade física com força, são treinos resistidos que a gente chama, né? Que são treinos com pesos para justamente atuar na questão da força muscular. São treinos que também visam o equilíbrio, né, do idoso, visam alongamento ou flexibilidade para melhorar aí a questão da marcha, a questão do risco, diminuir o risco de queda, né, trabalhar também a capacidade aeróbica. Então são atividades, eu costumo dizer que são atividades que cansem, né? Então uma caminhada um pouco mais rápida, uma bicicleta ergométrica, um elíptico. Então são atividades que fazem com que o idoso fique mais cansado e acelere mais o coração, vamos dizer assim. Então essas são as atividades aeróbicas, né? Então, embora os últimos trabalhos aí mostram que o benefício é maior no treino de resistência, que é o treino de peso, né? Trabalhando aí nesses outros pontos,
também ajudam bastante aí a reverter esse quadro, né? E para qualquer idade, né, a gente consegue ter reversão. Nesse estudo, né, até que eu tive lendo, tinha um idoso de 104 anos, uma idosa de 104 anos, que já estava em fragilidade e teve um benefício muito bom com a atividade física. Então, a atividade física tem que ser para todo mundo. Obviamente, deve ser prescrito os exercícios por um profissional de educação física capacitado para poder estar trabalhando com esse perfil de paciente, né, que são os pacientes que requerem maior atenção, cargas especiais, os treinamentos são muito mais personalizados, muito mais individualizados. Uma atividade física, até que em vários estudos se mostraram bastante, com muitos benefícios, é o Tai Chi Chuan. Né? Não é tão difundido aqui no Brasil, é mais na comunidade asiática que existe, né? Que é uma atividade na qual envolve justamente esses 4 pilares. Tem uma parte aeróbica, tem uma parte importante de equilíbrio, tem uma parte de alongamento e flexibilidade e a outra parte de força, né, de força motora. Então, são atividades físicas, é uma atividade que vários estudos estão mostrando muitos benefícios. O segundo ponto importantíssimo, além da atividade física, para poder estar revertendo aí essa condição de fragilidade, é a nutrição. Uma nutrição adequada, principalmente hiperproteica, ou seja, com mais proteína. Né? Além de calorias, de uma maneira geral, tem que ter bastante proteína. Salvo, claro, reservando aí as exceções para os pacientes que têm problemas renais, ou pacientes que têm alguma indicação que contraindique ingestão de uma suplementação maior de proteína. Então, o que a gente recomenda? Geralmente de 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso, né, por dia. Então, aí um idoso de 70 quilos tem que pelo menos aí umas 100 gramas de proteína por dia. Lembrando também que tem um detalhe que não é numa única refeição. Né? Cada refeição, nosso corpo tem capacidade de estar absorvendo aí de 25 a 30 gramas. Então tem que estar bem distribuída durante as refeições essa quantidade de proteína. Outro ponto importante, quando a gente fala em proteína, a gente relaciona diretamente a carne, a frango, a peixe, a carne de boi mesmo, né? Realmente é um alimento, né, a carne, que tem muita proteína. Só que nessa peça, nesse bife, nesse pedaço de carne, né, geralmente ele tem água, tem gordura, tem outras substâncias que não a proteína. Então não adianta falar, eu vou comer um bife de 30 gramas aí em cada refeição e vai suprir aí minhas necessidades. Não, a gente tem que fazer uma conta, tirando água, tirando gordura, né, uma proteína animal, né, um frango, uma carne, gira em torno aí de 30%, 40%, até dependendo do pedaço, da parte. Então, 20, 30, 40% da proteína, da carne, que é proteína pura, né, que são aminoácidos que nós podemos absorver. Né? Então a gente costuma estar suplementando, né, através aí de ou whey protein, que é uma proteína aí, hidrolisada que é do leite, né, do soro do leite. Existem alguns preparados de lata, né, em farmácia que tem um aumento de proteína que justamente é voltado para o idoso. Então, sempre que possível, né, tá fazendo essa suplementação. A gente sempre recomenda que toda a fonte, toda a origem dos nutrientes venham da dieta, né, venham do prato de comida, um prato rico, com proteínas adequadas, com vitaminas, mas diante da impossibilidade de ter essa dieta rica, a gente suplementa com esses preparados, com esses suplementos. Então, pelo menos, alguns estudos mostram que depois da atividade física é quando a nossa musculatura está mais ávida aí pelos aminoácidos, pela proteína. Então, a suplementação depois da atividade física, com um suplemento, uma dieta mesmo, com pelo menos 20 a 30 gramas de proteína, ajuda bastante para estar recuperando aí essa sarcopenia
e tentando reverter essa fragilidade. Outro nutriente que está bastante relacionado a essa síndrome, para evitar essa síndrome, é a vitamina D, né? Lembrando que nós temos que manter aí os valores da vitamina D, os níveis no sangue acima de 30. Então, não é necessário também ter uma dose, uma suplementação excessiva. O que a gente precisa geralmente é de 800 a 1000 unidades de vitamina D, dose diária. Né? Lembrando que vitamina D em excesso, né, faz tão mal quanto a falta da vitamina D. Então não é porque é vitamina que deve ser tomado à vontade, em quantidades aí altas. Né? Existe uma intoxicação por vitamina D. Então só para fazer um adendo aí, que a vitamina D é importante, mas em doses seguras. Então o que tem que ficar aí dessa aula de hoje sobre síndrome da fragilidade? Primeiro que o principal pilar, maior importância é a gente prevenir. Então é identificar precocemente para prevenir com que o idoso se torne frágil. Segundo lugar, mais uma vez, atividade física e nutrição. Então atividade física e alimentação balanceada. É o que vai evitar do idoso desenvolver uma síndrome de fragilidade e que o idoso possa ter maior risco aí de ter outras morbidades. Outro ponto, evitar a sarcopenia. A sarcopenia, que é a perda de massa e de força muscular, está envolvida em várias outras síndromes aí relacionadas ao idoso. Então, a gente trabalhando para evitar essa sarcopenia com atividade física frequente, resistida, alimentação adequada, controle de doenças crônicas que podem causar perda de peso, diminuir a sarcopenia ou evitar, né, a sarcopenia. Né? Tem uma aula também que eu fiz, que se procurar aí nos vídeos, só falando sobre sarcopenia, que é bastante importante também de estar evitando, que hoje a gente percebe que a sarcopenia é o que mais está correlacionado aí com o evento da síndrome da fragilidade. Então é o gatilho principal. O paciente começou a evoluir com sarcopenia, perda de peso, se não identificado precocemente, não revertido, ele vai se tornar um idoso frágil. Né? Outro ponto é a velocidade da marcha, identificar também se o idoso começar a andar mais devagar, andar diferente, com a modificação da postura, também é um fator para a gente estar atuando aí mais precocemente. Então é isso que eu queria falar com vocês. Quem gostou, já curte, já deixa o like aí. Quem acha que outras pessoas vão se beneficiar dessas informações, já compartilha. Já aproveita e se inscreve no canal, que semanalmente nós estamos aí trabalhando para oferecer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então era esse o recado de hoje e até a próxima.